Então acompanha aqui comigo, está lá o enunciado. Uma família deseja adquirir um imóvel já pronto no valor de R$500 mil. Está aqui, R$500 mil. A renda mensal familiar é de R$10 mil e a disponibilidade para dar uma entrada no valor de R$200 mil. Opa, esse dado já é bem interessante, né? Porque normalmente você vai comprar um bem e já tem disponibilidade para dar tanto de entrada, você vai financiar a diferença entre o valor do bem e o que você está dando de entrada. A família deseja realizar o financiamento por um prazo de 20 anos. A taxa de financiamento oferecida por uma instituição financeira é de 11% ao ano. Legal, mais um dado aqui, 20 anos é outro dado. Qual a opção de financiamento é viável para essa família? Desconsidere custos com taxas adicionais e seguro. Na prática, quando você faz o financiamento imobiliário, tem alguns outros encargos aí. Legal. Bom, então, você percebe que pelas alternativas, olha lá, financiamento com tabela saque, uma parcela inicial de tanto, financiamento com tabela price, uma parcela inicial de tanto, ou seja, a gente vai ter que calcular a parcela inicial tanto pela tabela saque quanto pela tabela price, tá certo? Então, eu vou fazer primeiro pela tabela price, legal? Tabela price. A gente vê no curso, com bastante detalhes, como é que se calcula uma parcela de financiamento pela tabela price. Basicamente, a gente precisa de alguns dados, né? O valor financiado, que a gente chama de valor presente. O valor presente, nesse caso, vai ser de R$300 mil. Por que que financia 300 mil? Porque o bem custa 500, o imóvel custa 500 mil, e você vai dar uma entrada de 200, então vai ter que financiar os outros 300 mil, que é a diferença. Legal. A gente precisa da taxa a ser utilizada, e olha só, a gente tem uma taxa aqui base ano. Isso. A gente vai ter que ajustar esse treco aí, né? Porque olha só, a primeira parcela, a gente está falando de parcela mensal, né? Financiamento imobiliário é sempre parcela mensal. Então eu preciso transformar esse 11% ao ano numa taxa mensal. Se você fizer nosso curso, vai ser uma sopa no mel fazer isso aí. Sabe por quê? Porque olha só, a gente vê pela equivalência de taxas que uma taxa ao mês, ela é 1 mais uma taxa ao ano, tá certo? Está me acompanhando aí? Vamos lá. Elevado a 1 sobre 12. Por que 1 sobre 12? Porque a gente tem uma taxa de 12 meses, mas a gente quer uma taxa de um mês, que é a taxa mensal. E depois você faz menos 1 lá no final, tá certo? Então, se eu fizer essa conta, isso aqui vai dar 1,11, tá certo? Porque a taxa ao ano é 11%, elevado a 1 sobre 12 menos 1. Ao resolver isso aí na HP, olha só, coloca lá 1,11, né? Aí vou elevar a 1 sobre 12, vou fazer 1 menos, eu vou chegar numa taxa igual a 0,873459%, tá certo? Eu que não sou bobo nem nada, como tem muita casa decimal aí na parada, sabe o que eu vou fazer? Eu vou armazenar o número inteiro que deu aqui na minha HP. Então, esse 0,873459 que está aqui, eu já vou lá no STO e aperto o número 1. Quando eu faço STO1, ele armazena esse dado na memória da minha HP, tá certo? Então, vai ficar 0,8734. Mas eu coloquei todas as casas decimais lá na HP. E o número de períodos que a gente quer, olha só, 20 anos. Mas eu preciso calcular a parcela mensal, é ou não é? Então, 20 anos são quantos meses? Cada ano tem 12 meses, então 20 vezes 12, eu vou ter aqui 240 meses. Então, esses são os dados que eu preciso. Você tem esses dados aí, você vai lá e destrói, mata tudo. Vamos lá. Esse 0,87345940, que era a taxa, é a primeira coisa. Já vou apertar a teclinha I. Aquela segunda teclinha lá em cima na HP, aquela segunda teclinha da esquerda para a direita, tá certo? Valor presente, 300 mil. Digita lá 300 mil, coloca como PV, Present Value, valor presente. 240 é o meu N, digita 240 e coloca lá no N, a primeira tecla lá superior à esquerda. Legal, fez isso? Difícil? Tranquilo, né? Aí você chama a tecla PMT, que é o Payment, é o pagamento, é o valor da parcela. E aí você vai chegar numa parcela, né? Vou colocar PMT aqui igual aparece na HP, de 2
2.991,42. Então, pela tabela Price, você vai ter 2.991,42 de parcela. Legal, falta a gente calcular agora pela saque, né? Eu vou apagar aqui que eu estou precisando de espaço, tá, pessoal? Como está no vídeo aí, depois isso vai ficar à disposição de vocês, então dá para resgatar aí a memória de cálculo, legal? Deixa eu só apagar aqui esses negócios. Legal. E vamos lá. Tabela saque. Se você assistiu às nossas aulas, você vai ter certeza que calcular a parcela, a primeira parcela na tabela saque é assim. Amortização mais juros, tá certo? Pessoal, saque quer dizer sistema de amortização constante, legal? Muito bem. Isso quer dizer que eu vou amortizar igualmente durante todo o período do financiamento. Qual que é o valor do financiamento? Vamos comigo. 300 mil, tá certo? Eu vou pagar em quantas parcelas? 240. Qual vai ser o valor, então, da minha amortização? Vamos lá, vem comigo. 300 mil, divide esse treco por 240, tá lá. Eu tenho uma amortização igual a 1.250, tá certo? 1.250 é amortização. Quanto é que eu vou pagar de juros na primeira parcela? E aí um conceito muito importante que a gente viu nas aulas, que é juros sempre incidem sobre o saldo devedor. Então, na primeira parcela, o que vai acontecer? Qual que é o meu saldo devedor logo quando eu contraio esse empréstimo? 300 mil reais. Estou financiando 300 mil. Pego 300 mil e vou jogar essa taxa aqui. Não é essa taxa ao mês? 0,8734? Essa foi a taxa do financiamento, tanto para Price quanto para saque. Então, coloca lá na sua HP 300 mil reais, que é o saldo devedor inicial, tá certo? E aí você chama aquela memória, né, de 0,87, então RCL1 para chamar essa memória, divide por 100 para chegar no percentual, e aí eu vou fazer vezes aqui. Opa! Então os juros, deixa eu só fazer a memória de cálculo bonitinha. Juros, então, eu calculo como? Eu pego 300 mil, né, e faço vezes 0,8734%. Quando eu fizer isso, eu vou chegar em que valor? 2.620,38. Ok. Somando amortização com juros, o que vai acontecer? 250 mais, tá lá, uma parcela no valor de 3.870,38. Legal, pessoal, muito bem. Serviço sujo está feito. Agora é só a gente dar uma olhada aqui nas alternativas e ver o que bate com o que. A pergunta é, qual opção de financiamento é viável para essa família? E tem uma informação muito interessante no enunciado, ó, a renda mensal familiar é 10 mil reais, tá certo? O que acontece? Normalmente, o que acontece é que a gente tem uma liberação de financiamento imobiliário na casa de 30% da renda familiar. A parcela pode ser no máximo 30% da renda familiar, tá certo? Se a parcela pode ser no máximo 30% da renda familiar, a parcela não pode ultrapassar 3 mil reais. 3 mil reais vai ser o limite, ok? Então eu preciso de uma parcela inferior aos 3 mil reais. Puxa vida, a única parcela inferior a 3 mil reais é a da tabela Price, 2.991,42. Então, a gente precisa de uma alternativa que diga que essa é a parcela da tabela Price e, ao mesmo tempo, diga que pode ser, então, utilizada essa parcela para o financiamento. Isso torna o financiamento viável. Financiamento com tabela saque e uma parcela inicial de 3.870. Verdade, 3.870 é tabela saque, mas não cabe no tamanho da prestação. Financiamento com tabela Price, uma parcela inicial de 3.870. Não, porque com a tabela Price, a parcela inicial é 2.991,42. Financiamento com tabela saque, uma parcela inicial de 2.991. Também não, porque com a tabela saque, a inicial é 3.870.
financiamento com tabela Price e uma parcela inicial de R$ 2.991,42. Beleza, é essa, tá certo? Então, é a alternativa D. Por que que é a alternativa D? Porque com a tabela Price a gente fez o cálculo, dá exatamente isso, e cabe no bolso dessa família. 30% de 10 mil, que é a renda familiar, vai dar os R$ 3.000 e soluciona a questão. Beleza?